Diagramas de fases são gráficos construídos para indicar uma condição de temperatura e pressão de uma substância e suas mudanças de estado. Cada uma das curvas do diagrama indica as condições de temperatura e pressão nas quais as duas fases de estado estão em equilíbrio. Considere o diagrama de fases da água representado na figura abaixo. Baseado no diagrama e nos processos químicos envolvidos, são feitas as seguintes afirmativas. Então, o diagrama de fase, em outras palavras, é um diagrama que mostra para a gente quais as condições de pressão e temperatura nas quais uma substância está em determinado estado físico, ou ela pode mudar de um estado físico para outro, ou então até o famoso ponto triplo, que é o qual a substância se encontra nos três estados ao mesmo tempo. E lembrando que essas regiões do diagrama de fase são as seguintes, olha, essa região da esquerda, estado sólido, aqui no meio desse Y, né, é o líquido e aqui é o estado gasoso. E aí, dependendo da condição de pressão e temperatura que me der, se eu cair em cada uma dessas regiões, eu vou estar no estado físico. Se eu cair em cima de uma das linhas, numa mudança de estado físico. Então, olha só a primeira afirmativa. A temperatura de fusão da água aumenta com o aumento da pressão. Então, olha só, o que vem a ser fusão? Fusão é quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, o que seria fusão? Seria a água atravessar essa linha aqui, olha, do sólido para o estado líquido. E aí perceba que olha só a pressão no eixo Y, com o aumento da pressão, né? Então, se eu for aumentando a pressão, olha o que vai acontecendo com a temperatura de fusão da água. Ela vai diminuindo. Eixo Y, pressão, eixo X, temperatura. Então, olha só, nessa pressão aqui, por exemplo, esta é a temperatura de fusão da água. Se eu aumento a pressão, esta é a temperatura de fusão da água, lá, 0 graus, né? 1 atm nível do mar. Se eu aumento mais a pressão, vim para cá, por exemplo, olha só como é que a temperatura de fusão da água baixou de 0. Então, com um aumento da pressão, a temperatura de fusão da água, ela diminui ao invés de aumentar. Então, está errado isso daqui, olha. Afirmativa 2. Na temperatura de 100 graus, então olha só ir no gráfico. 100 graus achei a temperatura. E 218 atm. Então, cruza essas duas linhas, né? E vamos achar esse ponto aqui, olha. Então, 100 graus e 218 atm, a gente está aqui, dentro da região do estado líquido. Então, ele está falando que a água é líquida, ou seja, a afirmativa 2 está correta. Sacou? É muito tranquilo a interpretação desse diagrama. 3. A água sólida, gelo, né? Então, é nessa região aqui. Sublima. E o que é sublimar? De novo, fusão é passar do sólido para o líquido. Sublimar é quando a gente passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Então, seria atravessar essa linha aqui, ó. Então, ele está me falando que a água sólida sublima a uma pressão de vapor superior a 1 atm. Então, olha que loucura. Em 1 atm, a gente nem tem a fronteira entre o estado sólido e o estado gasoso. Perceba que essa fronteira sólido-gás, olha, essa fronteira aqui do sólido para o gás, ela só existe em pressões inferiores a 0,006 atm. Então, a afirmativa 3 está errada. E a afirmativa 4, na temperatura de 0 graus, então, mesma coisa da afirmativa 2, olha, temperatura de 0 graus e pressão de 0,006 atm. Então, o ponto está aqui de novo, ó. A água encontra-se na fase sólida. Então, perceba que a gente caiu dentro de uma região do estado sólido. Então, a afirmativa 4 está certa. Das afirmativas feitas, estão corretas apenas 2 e 4. Resposta, letra C.